Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e Isabela Tereza, Israel Cordeiro e Isabela Tereza, para apresentar o trabalho solicitado pelo professor Fábio Freitas, de Cálculo 3. Nosso tópico aborda a teoria dos máximos e mínimos, funções para duas variáveis. É um tópico um tanto específico, mas muito utilizado para resolução de problemas, e podem ser utilizados tanto em questão do dia a dia até questões mais complexas, utilizados muito em empresas, em padrões assim. Dois exemplos que nós utilizamos e foi até abordado nesse livro, Cálculo B, desses dois autores aqui, utilizado também durante as nossas aulas de Cálculo 3, foram esses dois exemplos ditos aqui na introdução. Quais as dimensões de uma caixa retangular se tampa com volume A e com a menor área de superfície possível? Isso aí é uma questão clássica que nós vamos aprender a passar da aula do vídeo, e é uma questão um pouco mais geométrica associada ao tópico 2. Ele dá 3 pontos com coordenadas distintas relacionados a um vértice de um triângulo, querendo saber o ponto que a soma dos quadrados de suas distâncias dos vértices é a menor possível. Então, é algo bem introdutório, dando dois exemplos padrões que podemos justificar e utilizar à medida que formos estudando através dessa videoaula. Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que vocês estiverem assistindo. Continuando a explicação do Israel, eu vou dar uma definição de máximos e mínimos, tá? Para uma função z igual a f de x, y, uma função, ou seja, de duas variáveis, x0 e y0 pertencente ao domínio, é o ponto máximo absoluto ou global de f, se e para todo x, y pertencente ao domínio, se f de x, y for menor que o f de x0 ou y0. E o que é isso? O que é esse f de x0, y0? São dois pontos aplicados nessa função, certo? Eu dei um exemplo aqui embaixo de f de x, y, ou seja, z sendo igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E a gente pode observar, se vocês botarem no GeoGebra ou algum aplicativo que faça gráficos, essa função aqui, o ponto máximo dela é no f aplicado no ponto 0, 0. Porque nesse f aplicado no ponto 0, 0, o que vai dar? Vai dar 4. E 4 vai ser o valor máximo para essa função no XY, certo? E a mesma coisa para o ponto mínimo absoluto ou global. Para todo XY pertencente ao domínio, f de XY maior que f de x0, y0. Ou seja, na de cima era menor e na de baixo é maior, o f de XY. Então, f de x, esse é um exemplo, né? Outro exemplo. F de xy, ou seja, z, igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente zerar o x e zerar o y, ou seja, f de 0, 0, vai sobrar só o 1. E o que é o 1? É o valor mínimo de f de xy. Correto? É basicamente isso. Se vocês verem no gráfico, realmente o 4 vai ser o ponto mais alto dessa função e o 1 vai ser o ponto menor dessa função. Continuando aqui a parte do trabalho, continuando da abordagem da Isabela Tereza, vamos abordar agora o tópico do livro chamado Ponto Crítico de uma função de duas variáveis. Então, seja uma função z, né, que é função de duas variáveis distintas, x e y, sendo um conjunto aberto, e vamos ter um ponto que vai ser x0 e y0, que vai ser um ponto crítico de uma função se e somente se abordar uma dessas duas condições. Seja a seguinte: as derivadas parciais da função em função das suas variáveis tem que ser zero no ponto determinado como o possível ponto crítico.
E no segundo ponto, a segunda abordagem possível para atender a essa necessidade do ponto x0 e y0 ser ou não um ponto crítico, temos o seguinte: a função em questão não for diferenciável nesse ponto. Trabalhando aqui um exemplo relacionado a essa abordagem rápida, o seguinte: nós vamos ter um ponto 00, nós queremos ver se esse ponto 00 é um ponto crítico da função x² mais y². Então, o primeiro passo é o seguinte: fazer as derivadas parciais dessa função em função das suas variáveis. Então, a função seria qual? X² e y². As variáveis seriam quais? X e y. Então, nós devemos fazer as derivadas parciais em relação a x e y da função abordada. Utilizando e desenvolvendo, chegamos à questão de que a derivada parcial de f em função de x vai dar 2x e a derivada de f em função de y vai dar 2y. Show de bola! Esse é o primeiro passo. Esse passo é essencial para o começo da questão. Outro passo também, que já é a parte final, é para comprovar se esse ponto que ele deu, o ponto 00, é ou não um ponto crítico em questão. Então é o seguinte: primeiramente vamos ter que pegar os resultados dados através da derivação parcial em função das variáveis e igualar a zero, coisa que já foi feita aqui na parte de baixo. Igualamos a zero. Então, vamos utilizar o ponto dado, o ponto 00, e substituir nos valores das variáveis da derivação que nós utilizamos. Se esse lado der igual a esse lado, como vocês podem ver que deu através da substituição de x em y através dos pontos dados 0 e 0, se essa condição dita no final for verdadeira, logo temos um ponto crítico referente ao ponto abordado na questão, o que é claramente que vocês acabaram de ver através desse certinho, logo, pois 0 deu igual a 0. Então, gente, é basicamente a mesma coisa que o Isra falou. O que são pontos extremantes? Pontos extremantes são o ponto de máximo ou mínimo local. E aqui em cima eu botei basicamente a mesma coisa. A derivada parcial no ponto x tem que ser igual a zero em relação a x, desculpa. E a derivada parcial em relação a y também tem que ser igual a zero. Essa é a condição para ser um ponto extremante, ou seja, um ponto de máximo ao mínimo ou um ponto crítico. Vamos lá. Dei um exemplo de f de x, y, 3x, y² mais x ao cubo menos 3x. A gente fazendo a derivada parcial em relação a x, dá isso aqui. E fazendo a derivada parcial em relação a y, dá isso aqui. A gente tem que igualar isso tudo a zero. Igualando isso tudo a zero, a gente primeiro vai ter que fazer para x igual a zero, quanto que vai dar y? Y deu mais ou menos 1. E para y igual a zero, x vai dar quanto? X vai dar igual a mais ou menos 1, porque nós temos índice ao quadrado aqui, certo? Então, serão 4 pontos, ok? Porque são 2 valores de cada, 2 valores para x e 2 valores para y. Então, esses 4 valores serão os pontos extremantes dessa função. É basicamente isso, gente. Então, pessoal, vamos abordar agora uma parte mais de interpretação geométrica em relação a pontos críticos de uma função. Então, vamos lá. O livro ele aborda inicialmente utilizando essas duas funções. Essas duas funções são paraboloides, né, que estão no plano em 3D, x, y e z. Tudo bem. Mas aí que tá. Como você consegue interpretar através de uma função geométrica qual vai ser o ponto crítico? Então vamos lá. Isso aí é uma paraboloide. O paraboloide é um tipo de figura que pode ter variações. Isso aí é uma variação de um tipo de paraboloide. É uma figura tanto complexa
mas ela vai servir muito bem para analisarmos e chegarmos no consenso de interpretação geométrica. Então, quando você tem uma função no 3D, é muito importante você levar em consideração o plano x e y, pois nós vamos ter que utilizar uma ferramenta que seria um plano que vai ser paralelo a esse eixo x e y. Esse plano, com a interseção da paraboloide, vai determinar exatamente qual vai ser o ponto crítico. Nós podemos ver o seguinte, que se você pegasse esse plano que está em negrito e fizesse uma expansão dele nesse sentido, para cima e para baixo, em relação ao eixo Z, claramente, nós podemos ver que vão ter várias interseções entre a paraboloide e o plano x paralelo ao eixo x e y. Mas aí que está. O ponto crítico determina o seguinte, que essa interseção entre o próprio plano paralelo a x, y e a paraboloide tem que ser somente em um ponto. Portanto, o ponto crítico ele vai ser exatamente a interseção entre a paraboloide e o plano paralelo ao eixo x e y, somente em um ponto. Se vocês para analisar, só uma observação, se você pegar esse plano e for elevar ele, nenhum dos pontos que vai ter de interseção entre a paraboloide e o plano, nenhum dos pontos vai ter somente um ponto de interseção entre os mesmos. Então, nenhum desses pontos pode ser considerado ponto crítico. O único ponto que vai ter somente um ponto de interseção vai ser exatamente esse ponto aqui, que nessa situação vai ser o ponto de mínimo associado à paraboloide. Mas, e quando você leva em consideração essa figura aqui? É uma paraboloide, também, é a mesma questão. Plano x e y, eixo z, só que aí que acontece, a paraboloide está com concavidade alterada. Em vez de estar para cima, como deveria estar, ela está para baixo, como você pode observar muito bem nessa figura. Mas a questão é a mesma, não muda o sistema de avaliação do ponto crítico. A mesma coisa, você vai pegar o plano, vai tracejar ele em função de z, vai ver qual vai ser exatamente o único ponto de interseção entre o plano e o paraboloide, que vai ter exatamente só um ponto. E de acordo com esse esquema, teria só um ponto, que vai ser exatamente esse ponto. E esse ponto vai ser o ponto crítico dado da interseção entre esse plano paralelo ao eixo x e y e a paraboloide. Então é isso. Beleza, pessoal? Tem uma coisa que vale a pena só dar uma abordagem geométrica, seria o ponto de Sella, que é o seguinte: geometricamente abordando, obviamente nos 3D, como você pode ver nessa imagem, nós temos essa paraboloide hiperbólica, que seria o melhor para poder demonstrar o ponto de Sella referente a essa paraboloide, esse tipo de paraboloide. Tudo bem, o ponto de Sella seria o seguinte: primeira coisa seria você identificar a interseção entre duas parábolas. Podemos utilizar essa parábola aqui e podemos levar em questão essa parábola aqui. A interseção entre essas duas parábolas demonstradas na figura, no 3D, vai ser o nosso ponto de Sella. Essa seria a interpretação geométrica. Se você fazer um esquema de paraboloide hiperbólica, basta você achar a interseção entre duas parábolas. Claro, uma vai estar direcionada nessa posição, como você pode ver nesse gráfico aqui no 3D, essa posição, e a outra vai estar nessa posição. A interseção entre essas duas parábolas vai ser o nosso ponto de Sella, geometricamente abordando, nesse contexto da paraboloide hiperbólica, como abordado no livro. Então, gente, a gente vai continuar falando agora como último tópico o ponto crítico e extremamente local, quando é um, quando é outro.
Nós temos a matriz hessiana, que é a matriz das derivadas que a gente normalmente utiliza sempre para fazer as derivadas parciais, ok? E quando que a gente determina quando é ponto mínimo, máximo, ponto de célula, ou quando a gente não pode afirmar nada? Quando essa matriz, o valor dela, o determinante dela, esses dois tracinhos identificam um determinante. Quando o determinante dela for maior que zero e a derivada de segunda, ou seja, você deriva duas vezes, de x0 e y0 for maior que zero, nós identificamos um ponto mínimo. Quando o determinante dela for maior que zero, mas a derivada de segunda for menor que zero, é um ponto de máximo. Quando ela é menor que zero, o determinante dela é menor que zero, nós identificamos um ponto de célula já mencionado pelo nosso amigo Israel. E quando é igual a zero, nada se pode afirmar, só olhando a figura ou fazendo outro estudo. Vamos lá? Esse aqui é um exemplo. Uma f de xy, aquele exemplo que eu já dei, que eu já fiz essa demonstração, que deram os pontos críticos 0, 1, 0, menos 1, 1 e 0 e menos 1 e 0. A gente calculando a matriz, fazendo determinante, dá esse valor aqui, 36x ao quadrado e menos 36y ao quadrado. Entretanto, a gente precisa da matriz para fazer o resto. Mas para que, Isabela? Para quê? A gente descobrindo a matriz, a gente tem que aplicar nos pontos críticos, para descobrir o que são esses pontos críticos. Por exemplo, no ponto 0, 1, a gente vê que o determinante é menor que zero. Então, ele é o quê? Ele é um ponto de célula. A mesma coisa para o 0 e menos 1, dá o mesmo determinante. Por quê? Porque você multiplica aqui e dá 6, da mesma 36, da mesma forma. Só que está do outro lado. Aí vamos lá. Dá um ponto de célula também, porque dá o mesmo resultado do que o de cima. Continuando. Para o ponto 1 e 0, você vê que dá positivo, dá o 36 positivo. E isso, só que a gente não pode afirmar só que deu positivo. Quando dá positivo, a gente tem que ver o que também? A derivada parcial em relação a x de segunda ordem. No ponto que a gente está estudando, 1 e 0, que deu 6 positivo. Logo, é um ponto mínimo, de mínimo. E para o ponto menos 1 e 0, mesmo caso que o de cima, só que a gente tem que analisar a derivada parcial em relação a x de segunda ordem para o ponto menos 1 e 0, que deu negativo. Logo, é um ponto de máximo. É basicamente isso, galera. Obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido tudo. E estamos aí.